Olá, meu povo do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História do Recife. Olha que legal! Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estou aqui muito bem acompanhada, né? Como sempre. Contamos aqui com a presença de Bruno, queridíssimo, fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível. Olha que legal, né? Seja bem-vindo, Bruno. Assim como os nossos estudantes e professores também da rede municipal, né? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui, né? Bom, também quero agradecer a galera da produção, a galera que sempre apoia. Olha só, um beijo. Ó, Noronha, Billy, Dalila, sempre aqui dando um apoio massa. Josi também, que eu não posso esquecer dela, né? Exato. E junto comigo, gente, olha só, uma querida também, professora, que vai nos acompanhar aqui, professora de ciências. Olha só, ela vai acompanhar a gente nessa aula aqui para a gente conhecer, conversar, bater um papo, né, sobre a história da nossa cidade, né, entender um pouquinho a história do Brasil também, porque tudo aí está conectado, certo? Então, olha só quem está comigo. Olha agora, Oi, dando close. gente! E aí, 7º ano, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nessa aula de História do Recife com a professora Vanessa. Vai ser muito bacana. Eu acho que eu nunca participei do 7º ano, professora. Nunca? Eu Olha acho que aí, tá nunca vendo? Seja participei. Então, os bem-vinda. meninos estão me conhecendo agora, né? Quem é do 7º ano. Pois é, gente. Então, com muito prazer, a gente vai seguir essa aula hoje. E qualquer coisa, fala comigo aqui no chat, tá certo? Se você ainda não baixou também o aplicativo, que é muito importante isso, né, prof? Isso, Se exato. você não baixou o aplicativo ainda, baixa o aplicativo do Educa Recife para você ter todas as aulas da gente aqui disponíveis. Olha aí, ó, o Billy já colocou pra gente o QR Code. Então, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aí. Baixa o aplicativo do Educa Recife, que quem é da rede, né, os alunos, os estudantes da rede, estão lá com um pacote livre, né, para acessar todas as aulas e falar com nós, né, todos os professores, tá certo? Vamos lá. Exatamente, né? O recado foi dado e o quanto é importante, né, essa interação, essa participação de vocês, para que a gente deixe essa troca aqui, né, bem mais gostosa, seja mais fluida, né? É muito importante esse bate-papo, essa conversa. A gente aprende muito mais quando a gente troca faz esse diálogo, certo? Bom, as informações já foram dadas, né? Fiquem aí ligados, deixem comentários, tirem dúvidas que a gente vai ficar atento para poder respondê-las, certo? Bom, a gente vai dar continuidade, né, gente, a um tema que iniciamos na aula passada, um tema importantíssimo. A gente fez análise de algumas imagens, de algumas pinturas, gravuras, né? E hoje a gente vai continuar, né, observando essas imagens, analisando, e é um tema de extrema importância, porque, né, gente, a gente vivenciou na história, né, do Brasil aí um período muito triste. Né? A gente sempre fala a questão da dívida histórica com esses povos, né, os povos negros que foram trazidos para cá, para o nosso território, escravizados, né, de uma forma muito cruel, muito malvada, vamos dizer assim, foi um massacre muito grande, né, com esses povos e que durou quase 400 anos, né? Então é muito importante que a gente faça uma reflexão profunda, né? Entenda profundamente, vá na raiz da questão, para que a gente possa também entender os reflexos, né, de todo esse processo aí histórico, os reflexos na atualidade, nos dias de hoje. Quando a gente fala, por exemplo, de desigualdade social, quando a gente fala do preconceito, do racismo, tudo isso tem uma carga, né, histórica que aconteceu lá atrás e que se reflete ainda hoje. Por isso que é tão importante a gente analisar, porque para trazer essas respostas agora no presente, a gente precisa fazer um resgate, não é isso mesmo? Então, o tema da aula, né, escravidão e resistência, certo? A gente vai dar continuidade aqui a analisar as imagens, certo? A gente falou de alguns quadros, né, na aula anterior, sobre a vida urbana no Brasil, segundo Debré.
né? A gente analisou algumas pinturas desse famoso, né, pintor que retratou aí, um pintor francês, né, que no período que se tinha aqui a escravidão, ele retratou com muitos detalhes o dia a dia, o cotidiano desses povos, né, negros escravizados. Não só nos cultivos de cana-de-açúcar, café, enfim, nas áreas rurais, como também nas áreas urbanas. E como a gente está falando, né, da cidade do Recife, da história do Recife, que ele também, né, retratou nas suas pinturas, a gente vai focar no espaço urbano, né? Então, vamos analisar algumas imagens aqui. Olhem só essa imagem aí, né, desses negros fazendo umas... como se estivesse batendo... fazendo uma calçada. Aqui atrás também, né, ali com um martelozinho, né, fazendo calçadas, construindo as ruas, né, as estradas. E lembram quando a gente conversou na aula passada, viu, professora Carol, que a gente falou da importância da gente olhar, porque o nosso Brasil, ele foi construído praticamente por mãos negras, pelo suor, né, pelo ali muitas mortes também, né, que ocorreram. Então, por milhares desses africanos que foram arrancados do seu território de origem na África, né, e trazidos para cá para ter esse trabalho escravo de uma forma muito cruel. Então, quando eu falo da questão da construção, né, do Brasil por mãos, né, desses negros, é porque de fato foi. E a gente pode observar muito bem aí, né, numa área urbana, nessa imagem que a gente está vendo, né, eles fazendo aí o processo de calçamento, né, de ruas e estradas. É interessante, né, que Debré, esse pintor aí, famoso demais, né, francês, ele buscava muito sentimento, emoções, né, nas suas pinturas, nas suas aquarelas. Então, quando você olha para uma pintura dessa, né? Você presta atenção nessa pintura. Vê só, gente. Antigamente, os trabalhos manuais, eles eram muito mais pesados, né? Se a gente pensar direitinho, antigamente não tinham-se os objetos que nós temos hoje, né? Que podem nos ajudar a fazer um trabalho desse, a realizar um trabalho desse, né? Então, você vê, é um pilão gigante isso aí, não é? Sim. Para você bater a calçada para ela ficar retinha. E você vê, olha só a força que o escravo, né, estava fazendo aí, gente, para você montar uma calçada, né, uma rua inteira. É uma coisa assim impressionante, viu? Era muito trabalho, gente, pelo amor de Deus, né? Tantas obras por aí no início, né? Aliás, no século XVII, no século XVIII. Imagina como é que esse pessoal devia trabalhar demais, gente. Não é não, professora? Exatamente, né? Então a gente vê o quanto esses povos, né, construiu o nosso território, né, brasileiro aí. E também, gente, esse trabalho aí braçal teve uma consequência, né, muito profunda nas relações sociais, porque ficou marcado ali, melhor dizendo assim, nas nossas relações sociais, porque ficou como se o trabalho braçal fosse um trabalho sem valor, né, e por isso mal remunerado. E não, né, gente? A gente vê o quanto foi importante todo esse processo aí e a gente olhar, né, com esse olhar mais sensível para esses povos que chegaram aqui, foram duramente aí massacrados e foram eles que deram todo o gás para construir esse país que a gente conhece, né? Hoje o nosso Brasil aí também construiu toda a nossa riqueza, né? Foi por muito trabalho, suor de milhares de povos africanos, certo? Então isso aí é uma imagem de Debré que a gente pode trazer, né, para essas áreas aí urbanas, onde a gente pode ver esses negros construindo calçadas, construindo estradas, certo? Outra, olha aí, ó, o que a gente estava falando, vejam, calçamento das ruas e praças das cidades, né? Foram as mãos negras que construíram. São os negros
que se encarregam desses trabalhos e eles os executam sob a supervisão de brancos. Vejam só, né? Os brancos só ficavam ali olhando, né? Os proprietários, os senhores, enquanto esse trabalho braçal era realizado por mãos negras. Ô, professora Vanessa, o nome dessa obra aí é Os Calceteiros, né? Isso, Calceteiros, né? De que faz calçada, né, gente? exatamente. E ela é de 1824, viu? Então ela é bem antiga aí, viu, gente? Do Uma século aquarela, XIX, meados do século XIX. meados do século XIX, exatamente. Exatamente. Pois é. Então vejam, vamos observar outra pintura aí de Debré, né? Padaria, o nome dessa pintura. Olha aí. E essa gravura que vocês podem observar, a gente vê um negro, né, com um saco cheio de pão, né, ali do lado ali do padeiro, enquanto uma mulher e uma outra criança pega apenas um pão, né? Então, provavelmente, né, esse retrato aí desse pintor era justamente isso. Provavelmente era esse negro que está com um saco cheio, né, de pães, estava levando para o seu senhor, certo? Uma quantidade maior de pães, enquanto uma negra e provavelmente seu filho pega apenas um pão. Vejam aí a raiz da desigualdade, né? Isso mesmo. Então, também uma imagem aí retratando esse espaço, né? A vida urbana daquele período. E você vê a questão da submissão aí, né, dos escravos, né, e do poderio que tinha o homem branco naquela época, né, fazendo distinção aí com a quantidade de pães. Isso é muito importante, viu, gente? Para vocês verem que a situação hoje no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo relacionado aos negros, né, e à escravidão, mudou bastante, mas não o bastante, não é? Exatamente. Então, você ainda vê muitas pessoas ignorantes, né? Ignorantes em que sentido, professor? Ignorantes que ignoram aquela história toda, né? Toda a resistência que os negros tiveram na escravidão, tudo que eles passaram e acham que a sociedade não os deve nada. Pois é. Então, isso é ignorância, né? Você ignorar o conhecimento todo, né? A história toda por trás disso, tá, gente? Então, nos mínimos detalhes, olha só como Debré, ele capta, né? Ele tinha um olhar muito afinado, apurado, tá? Então, olha como ele capta uma coisa pequena dessa. Se a gente observar direitinho a pintura, a gente já consegue perceber muitas coisas aí, tá certo? Exato. Parece ser uma pintura simples, né? Na padaria e tudo mais. Mas se a gente analisar direitinho, né, professora? Pois é, não é não, né? Ele realmente, assim, ele veio nessa missão, né? Ele, inclusive, Debré, foi pintor oficial da família real, né? Olha Quando aí. chegou aqui no Brasil. E depois ele foi demandado para fazer essa missão, né? De retratar a vida urbana, assim como rural, do Brasil. Certo? E aí você vê esses detalhes que a gente vai analisando, né? Porque a princípio, quando a gente olha essa imagem, a gente não vai observando as nuances, né? Os detalhes que tem por trás. Mas depois fazendo uma análise, por isso que é tão importante a gente trabalhar com paisagens, né? Com pinturas, gravuras na história, porque tem um contexto histórico nisso tudo, né? E é importante a professora Carol trazer essa questão, né, da ignorância quando a gente quer ignorar os fatos, né? E o fato é que o Brasil, né, passou muitos anos escravizando esses povos, né? Massacrando. Então, é importante que a gente olhe, que a gente reflita sobre essa questão. Inclusive, professora Carol, na aula anterior, a gente viu uma outra pintura de Debré, que é bem famosa ela, que é chamada O Jantar. E também retrata, né, brancos sentados à mesa, com a mesa super farta, enquanto crianças, né, nuas, do lado assim, estão comendo migalhas. Olha. E descalços, né? Outros negros também ao lado, mas sem poder sentar na mesa, sem acesso ao alimento, né? Ou fica apenas com o resto, com a menor
porção ali da questão. Então, aí também é esse retrato, né? Esse negro que está aí com o saco cheio, provavelmente é para o seu senhor, e o outro ali, de fato, com a mãe, né? Provavelmente a negra e uma criança com um pão apenas, certo? Olha a raiz da desigualdade já retratada aí, né? Veja, outro quadro aí, né, que a gente pode analisar, castigo imposto aos negros. A gente viu também na aula anterior que tinham escravos e escravas de ganho. Não, o que eram esses escravos e escravas de ganho? Eram esses escravos que viviam, né, nas áreas das cidades ali, nessa parte mais urbana, e que eles tinham uma certa, vamos dizer assim, autonomia ali de fazer alguns serviços, né? Eles eram até também conhecidos como vendedores ambulantes. Então, eles vendiam comida, frutas, alguns serviços ali, mas a gente viu também que boa parte do que eles arrecadavam não ficavam para eles, né? Eles tinham essa, vamos colocar, certa liberdade, entre aspas, né? Para circular nas cidades, mas boa parte daquele dinheiro, né, do lucro que se tinha ali, ele dava para o seu senhor, né, proprietário, e ficava com a parcela menor. E mesmo estando nessa condição de poder circular, né, esses escravos de ganho nas áreas ali urbanas, olha só o que vocês podem observar na imagem. Vocês estão vendo que tem uma mulher, né, com uma cesta na cabeça, com frutas, provavelmente uma vendedora, o outro com um barril, né, provavelmente água, do lado ali também uma negra e um negro também com um cesto de alimentos. Então, assim, mas eles carregam uma ferradura no pescoço, né? E isso era um castigo, sim. Apesar deles circularem na cidade, né? Eles tinham esse castigo, né? Porque isso aí também era uma forma, né, de, se eles tentassem uma fuga, tentassem fugir, podia puxar ele por essa ferradura. Veja que loucura. Veja que loucura, Sabe né? o que eu acho? Então é bem absurdo, assim, a gente analisa, né, e vê o quanto foi cruel, né? E você vê, olha, eles circulando nas cidades, mas não eram livres, né? E ainda tendo que passar por esse castigo. E toda uma estratégia por trás, né? Porque se eles tentassem alguma fuga, eles não conseguiriam, porque eles eram arrancados através dessa ferradura. Então, é muito cruel, né, professora Carol? Demais, gente. Olha só, sabe o que eu acho impressionante, assim, gente? A época, né, diferente, né? A forma do registro, né? E você pensar que em um quadro desse está contando tanta história, né? Em uma pintura dessa está contando tanta história, mas que na época ele estava retratando só o cotidiano, né? Somente o cotidiano. É a mesma coisa da gente parar hoje, a gente vai ali na Conda Boa Vista, por exemplo, e começa a tirar fotos, né? Porque para a gente o mais natural seria tirar foto e a gente começar a tirar foto do comportamento das pessoas na rua, né? Os costumes, as vestimentas, tudo isso retratando aí a época que a gente vive, né? E Debré tinha esse olhar muito sensível, eu acho, né? É uma obra aí, gente, que fala tanta coisa e me traz tanto pesar, né? A professora Vanessa explicando isso aí, a gente vendo que os escravos estão trabalhando, né? Aparentemente livres, porque eles estão na rua, né? Vendendo as coisas, mas com esse artefato, né? Vamos dizer assim. A gente pode chamar de grilhões isso aí? Pode, né, professora? grilhões, isso, exatamente. Gente, feito coisa uma medonha. ferradura, né? E a gente também analisou porque muitos desse trabalho do escravo de ganho era realizado nessas áreas da cidade, né? Nas áreas rurais, o escravo ele ficava muito preso àqueles cultivos ali, né? Na plantação e tudo mais. Só que esses trabalhos aí de escravos de ganhos, eles muitas vezes eram realizados por uma obrigação. Os seus senhores obrigavam a eles fazerem esses serviços
E aí uma forma também de impor um castigo, né, assim dizer, você vai vender essas frutas, vai vender esses produtos na cidade, porém você não vai ficar assim de boa, não. Vai ter que botar uma, né, ferramenta ali, porque caso houvesse uma certa resistência, uma tentativa de fuga, eles teriam como puxar, né? É triste mesmo essa imagem e infelizmente a nossa história, né, carrega essa dívida de fato histórica com esses povos. Bom, mais outra imagem muito forte, né? E vocês podem observar que a gente, olhando detalhes da pintura, a gente vê que não é um espaço rural, é um espaço realmente ali, as edificações, é um espaço que você pode analisar como uma área urbana, né? E aí vocês estão vendo, né? Mais um castigo aí de escravos em praça pública, assim, vamos dizer, né? E muitas vezes, Carol, essas ferramentas eram feitas por próprias pessoas negras, também escravos, mas eles não eram penalizados por fazer esse tipo de trabalho. E às vezes considerados até de carrasco. Vejam, olha a situação que eles a própria raça, né? Um indivíduo da própria raça que ele deveria estar tentando proteger de alguma forma, né? E mas isso acontece ainda hoje, né? Das pessoas não conseguirem perceber, né? Perceber que... E por uma certa, vamos dizer, situação assim que o próprio Senhor colocava, né? Aquela pessoa de não se reconhecer naquele lugar e aí, por fazer determinados castigos com os seus próprios povos, eles não tinham essa penalização, entendeu? Então, usava contra mesmo a sua própria raça ali. A sua própria natureza, né? Obrigava a... gente, isso é praticamente uma barganha que ele está fazendo, né? Não me dê trabalho, me sirva aqui, né? Fique contra seus irmãos, né? Fique contra seus irmãos, dando esses castigos aí, que você vai ter o seu livre, né? Você não vai sofrer o que poderia se você fizer esse tipo de trabalho para mim. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Pois é, então, olha aí, gente. Então, a escravidão, né, é um dos principais temas da história do Brasil e é fundamental para compreender a sociedade atual. A gente falou diversas vezes isso aqui na aula de hoje, né? Então, é importante, de fato, a gente fazer esse resgate para entender o momento atual, né? O que a gente vivencia, né? Tudo isso que a gente fala de preconceito, né? De racismo, tudo isso tem um fundo, né, histórico aí. Então, vamos lá, né? Então, por quase 4 séculos, o regime escravocrata permaneceu no Brasil. A gente também conversou sobre isso aqui, né? As graves sequelas advindas dele ainda permeiam diversos aspectos da nossa organização social, econômica e cultural. A gente também já fez, né, essa análise aqui através dessas imagens que a gente observou durante a aula, ok? Então, vamos estudar, certo? Olhem aí na tela. Vamos estudar as formas de resistências e pensar o Brasil no período pós-abolição, né? Que a gente sabe que o período pós-abolição lá é com a Lei Áurea, mas que lei era essa, né? Que aboliu a escravidão, mas ao mesmo tempo não deu suporte, né? Jogou esses povos à própria sorte, né? Não deu um suporte, o Estado não deu um suporte para que fossem incluídos na sociedade, né? Que esses povos fossem incluídos. E eles acabaram ficando à margem da sociedade, né? Marginalizados. Ok? Então, olha aí, as formas de resistência, né? Luta direta do conflito, né? Porque existia essa resistência do confronto ali com os senhores, e a resistência cotidiana nessas negociações, principalmente nas áreas urbanas. Certo? A gente também viu na aula através da análise de imagem. Então, vejam, se liguem nessa informação. Os quilombos
constituíram as maiores experiências contra a sujeição à escravidão no Brasil. E o Quilombo dos Palmares é o mais reconhecido na história, na nossa história, né? O famoso Quilombo dos Palmares, Zumbi, né? Então, esses espaços, né? Os quilombos, de fato, foram esses lugares de resistência. E hoje a gente ainda tem as comunidades quilombolas, né? Onde ali eles praticam suas tradições, suas culturas, e é importante a gente ter esse olhar, né, sensível, valorizar, reconhecer, né, que por muito tempo não foram reconhecidas, não tiveram políticas para inclusão dessas comunidades, desses povos. Ok? Então, olha aí, ó, mais uma imagem que a gente pode ver do batuque, porque também a dança, né, o movimento com o corpo, que é muito típico das culturas de raízes africanas, também é uma forma de resistência. O nosso samba mesmo, né, é uma forma de resistência. Então, aí, mais uma imagem que a gente pode observar. Que é a manutenção e a perpetuação da cultura deles, né? Exatamente, exatamente. É importantíssimo isso, e manter mais a um cultura. aí mostrando, né, também uma espécie de sambistas ali, também com a marimba, que é o nome desse quadro, que Debré também realizou, né, pintou, e um instrumento também de origem africana. Então, vocês veem, né, que tudo isso, né, que a gente está retratando, as imagens que a gente analisou aqui, é para trazer essa reflexão, a importância da gente olhar esse período, vamos dizer assim, tão cruel da nossa história, e também, gente, de ter uma outra narrativa diante dessa história também. Porque quando eu trago, né, o batuque, a capoeira, né, o samba, instrumentos, é para a gente também valorizar, que é também a nossa identidade cultural, né, que traz a carga desses povos. Então, é também importante a gente olhar ter esse olhar, né, da desigualdade que existiu, de tudo isso que a gente falou aqui na aula, mas também da valorização da cultura, que é muito importante. E esses povos, né, trouxeram para a gente. Afinal de contas, o Brasil tem mais negros, né, do que qualquer outro povo, etnia. Então, fica essa reflexão, né, para a gente fazer, valorizar, entender todo esse processo e toda a história do nosso Brasil, certo? E a aula já está se acabando, professora Carol. Mas já, professora Vanessa, gente, que interessante, né? Essa história aí toda. A gente conhecer um pintor que tem um olhar tão afinado, tão apurado, assim, em cima do cotidiano, e que a gente pode ver num quadro só uma história tremenda ali por trás de tudo, né? Então, fica ligado nisso aí, tá, gente? Muito obrigada por vocês terem nos acolhido hoje, né, professora Vanessa? Obrigada por ter me chamado aqui, viu, professora? Também, eu é que agradeço, é sempre bem-vinda. Eu adoro contar história, falar sobre história, professora Carol, através de imagens. É bem legal, né? Achei e ótimo. Debré foi realmente aí bem importante, porque ele realmente retratou com detalhes esse período da nossa história. Certo? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo bem grande e até a próxima aula, depois do recesso. Olha depois que o do recesso está recesso. chegando. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.